Oi, provavelmente você não me conhece. Eu sou o Vitor e estou criando um novo universo de personagem. Eu não vou me revelar nesse vídeo, mas não é porque eu quero ser misterioso, mas porque eu não tenho um bom lugar de cenário pra gravar. Mas eu prometo que aparecerei em algum momento. E se não quiserem esperar pra saber quem eu sou, eu tenho minhas redes sociais que são o TikTok e Instagram, que estão aparecendo aqui na tela agora, ok? Bom, como eu disse, eu vou criar um universo de heróis, que terão vários personagens e histórias. E eu quero muito que esse projeto ganhe realmente vida, e que vocês todos se divirtam e gostem do que eu fizer. Eu prometo que eu darei o meu máximo para que o projeto Travelers vá pra frente, mas eu vou explicar melhor pra vocês. Bom, todos esses universos de heróis têm um nome como DC, Marvel e assim vai, mas Travelers não é o nome de um universo, mas sim o nome de um grupo de jovens que são super-heróis e defendem sua terra como praticamente, até agora, os únicos heróis com poderes daquela terra. Pode ser que isso mude. Podemos nos referir, por enquanto, a este universo como universo Travelers, pois as histórias vão estar girando em torno desse grupo. Eu irei fazer um vídeo para vocês sobre como surgiu o projeto Travelers, então comenta bastante, mas desde que surgiu eu já amei e espero que todos vocês amem também. O nome Travelers é totalmente originado da junção de 12 e Colors. 12, pois o grupo de heróis é formado por 12 pessoas, onde cada personagem tem suas personalidades e defeitos, motivações e manias, onde, por causa de seus poderes, se juntaram e formaram esse incrível grupo que todos da cidade amam. E cores, pois cada um está sendo representado por uma cor, por causa das histórias e por eu não poder revelar o nome de cada um. Então chamamos, por exemplo, o vermelho, a amarela e assim vai. Eu neste canal também irei fazer vídeos que se aprofundam sobre cada personagem. Um vídeo que foque nas características de algum personagem do grupo, ou seja, esperem 12 vídeos por aí. Todos os Travelers têm um poder, uns mais fortes, outros mais simples, mas todos ajudam para o bem maior. Sendo que, por ainda serem adolescentes, muitos problemas não envolvem seus poderes, e sim seus sentimentos e ambições. Então, terão conflitos entre personagens ou conflitos sobre si mesmos, além das lutas contra vilões e afins. Eu desejo muito que todos vocês gostem dos Travelers, mas uma coisa pode atrapalhar na experiência e pode ser crucial, que é ver essa história sem conhecer os personagens antes. É muito importante que os personagens já estejam conhecidos na mente do espectador, pois não te deixarão confusos em relação a alguma coisa, pelo menos na primeira história, que já está quase saindo. Por isso, conheçam os personagens nas redes sociais, nos vídeos e fotos, e assim poderão ter uma experiência muito melhor. Primeiramente, temos que ser positivos e rezar para que tudo dê certo, pois se realmente for pra frente, nem o céu é o limite. Na minha concepção, a maioria das formas que as histórias futuras chegarão até vocês são as HQs, ou histórias em quadrinhos. Mas, enquanto ainda estamos no início do projeto, a primeira história lançada será em um livro, onde espero passar muitas emoções e entusiasmo em relação aos personagens. Começamos pelos livros e, conseguindo um grande feedback, passamos para os quadrinhos, sem precisar parar com os livros comuns, para os amantes de uma boa narração. E com certeza terão quadrinhos de histórias dos livros já lançados, e muito mais como histórias secundárias e afins. Bom, filmes por enquanto estão em últimas preocupações, pois seria um projeto de muito tempo após as divulgações. Mas se tiver algum, eu desejaria que fosse feito em uma animação 3D. Gente, aquele estilo de animação do Gato de Botas e do Aranhaverso é tudo pra mim. Mas só o futuro dirá. Neste universo de heróis terão dois tipos de história. Histórias normais, de missões, vilões, as aventuras do dia a dia de um super-herói, que são histórias secundárias. E elas serão muitas, e mesmo não sendo principais, terão toda a dedicação para ser uma história boa, tendo os mesmos personagens que terão suas personalidades bem definidas e de acordo em todas as histórias. Talvez sejam histórias menores em tempo e páginas, e às vezes as histórias não precisarão dos 12 para resolvê-la, mas passarão a mesma emoção e entusiasmo das histórias principais. E falando nelas, as histórias principais dos Travelers são aquelas que têm mais importância na vida dos heróis, e os conflitos serão mais importantes para eles, onde podem até mudar a vida do grupo, como por exemplo a história de origem do grupo, como essa equipe se formou, ou a primeira história que está quase saindo, prontinha para vocês. Ah, e depois dessa, a segunda história lançada também é uma principal, mas ainda não posso falar nada sobre ela. Para saber se a aventura Travelers que você está lendo é principal ou não, será fácil, pois além de ser fácil de diferenciar, eu farei alguma coisa, ou em vídeos ou na própria capa da história, que revelará o quão importante essa aventura é. Mas diferenciar não é uma missão obrigatória, será tipo curiosidade mesmo. Se você for para o Instagram dos Travelers, no meio das artes você pode encontrar fotos como esta, ou esta.
no meio da alegria dos personagens. Estranho essas frases, não é? Porque não fui eu ou eu não fiz nada. As respostas estão na primeira história. Mesmo eles sendo heróis, a primeira história não tem nada a ver com seus poderes. E peço que não estranhe, pois terá explicação de alguns aspectos no futuro. Essa primeira história foge um pouco da realidade de heróis, pois ela é uma aventura de suspense, tanto que se chama O Tal Assassino. E pra você, eu já te mando a sinopse. O que você faria se um dia acordasse em um lugar que nunca viu antes? Um local desconhecido e fechado, e percebe que não está sozinho. Mais pessoas que, assim como você, estão perdidos, desorientados, e todos não se lembram de suas memórias, seu passado, nem seu próprio nome. Seria terrível, concorda? Essa terrível situação aconteceu para um grupo de jovens. A causa? Ninguém sabe. Eles estavam perdidos e não tinham ideia do que fazer. Tudo isso era horrível, mas o pior ainda estava por vir. Sinopse boa! Espero que tenha gostado dessa sinopse, mas tenho que te dar um aviso. As histórias principais sempre vão se complementar. Então você pode achar algo estranho, mas depois das histórias principais sendo lançadas, essa dúvida pode se tornar um esclarecimento de explodir a cabeça. E a história vai se tornar mais interessante ainda. Eu sei que existem pessoas que tentam decifrar cronologias de vários universos, como ordem cronológica de filmes da Marvel, linhas do tempo de FNAF, mas os Travelers têm uma cronologia um pouquinho alterada, e às vezes confusa. Nada demais, nada demais. Mas depois das duas primeiras histórias, vocês vão entender melhor por que não é tão bom encaixar tudo na ordem correta. Isso também nem é obrigatório, igual FNAF, por exemplo, mas é isso. Algumas linhas do tempo e algumas... não posso falar. Hoje em dia, infelizmente, heróis que não são dos universos queridinhos do povo, às vezes não são tão bem vistos, e mesmo sendo boas histórias, só não alcançam a fama desejada por serem de outro universo de herói. Eu sei que eu falo isso para o bem do meu universo, mas não é só pelo meu, e sim por muitas mentes criativas que só querem mostrar seu sonho, e que muitas vezes foram motivadas pela DC e pela Marvel, mas que não estão tendo o mesmo respeito que tal. Então vamos nos fortalecer, crescer. E esta mensagem é para todos aqueles que sonham em ter seu próprio universo, mas o pessimismo está grande. Vocês irão conseguir, pois se ninguém os apoiar, eu apoiarei. Oi, eu sou o Vitor, atualmente ainda irei fazer 20 anos e vamos ver como serão as coisas no futuro. Bom, desde pequeno eu amo desenhar e criar personagens. Acho que isso veio por causa de brincadeiras de heróis que eu fazia com meus irmãos e primos. Mas eu fui crescendo e isso se tornou um sonho. Eu, além de desenhar, escrevo histórias e sempre estou criando elementos novos para os meus universos. Eu tenho uma mente bem criativa e isso é uma bênção e uma maldição, pois crio várias oportunidades de histórias e poucas são escolhidas para realmente ir para frente. Ainda lembro de todos os universos que eu poderia criar, mas se eu não focar em um e querer produzir todos, eu sei que nenhum irá pra frente. Eu posto meus desenhos lá nos meus perfis citados no início do vídeo e quero trazer os queridos Travelers para o nosso YouTube. Acho que é só isso. Agora eu tenho um desafio para você. Comente aqui quantas vezes eu falei a palavra história, porque eu sei que eu falei muitas vezes.